Podcast. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do TOTO Developers sobre migração tecnológica. Sou Juliano Alves e serei o host desse episódio. Migrar sistema já é difícil. Agora, fazer isso sem visibilidade nenhuma é praticamente andar vendado. Hoje, a gente vai falar de um assunto bem legal. Observabilidade muda o jogo. E para esse episódio, eu chamo os nossos convidados, Leandro Anjos e Vinícius Bonilha. E aí, pessoal, tudo bem? Por favor, se apresentarem. Tudo bem, Juliano? Prazer, pessoal. Estamos de volta aqui, né? Mais um episódio. Eu sou o Leandro Moura, sou responsável pela engenharia, a área de engenharia aqui do segmento de varejo e distribuição na TOTOS. Vamos lá, tem muita coisa para a gente falar aqui. Fala, gente, beleza? Eu sou o Vinícius Bonilha, trabalho aqui no time de engenharia, sou gerente de engenharia do segmento de saúde, dentro da TOTOS. Vamos lá, então. Vamos falar de um assunto. A gente está fazendo vários episódios aí falando sobre migração. Você se lembra aí qual foi a migração mais tensa que vocês já passaram? Ou a atual pode entrar aí como, vamos dizer assim, a campeã? Não, eu acho que o tema de observabilidade ou de migração tecnológica, a gente pode falar de várias coisas, né? E a gente poderia contabilizar projeto nisso, a gente poderia contabilizar a migração tecnológica de sistema mesmo, então acho que dá para a gente pensar em um monte de coisa aqui. Mas eu acho que as propostas que a gente tem hoje de observabilidade e o que a gente consegue, enfim, dar visibilidade tanto para o time de desenvolvimento quanto para o cliente, acho que é bem importante. Em saúde, a gente passou por alguma, agora que eu estou falando e pensando, né, porque teve algumas migrações tensas, algumas migrações que a gente fez que não vou dizer que faltava 100% de observabilidade, mas era quase às cegas mesmo, era quase o blackout, mas que a gente foi construindo, né? Na verdade, a gente foi construindo, a gente consegue dar visibilidade. Hoje eu acho que microserviço, eu acho que hoje as ferramentas, eu estou dando um exemplo aqui da stack que a gente usa, né? Que a gente usa Azure, enfim, usa BigQuery, usa, enfim, outras coisas aqui que a gente, para nos dar essa visibilidade. Então, mas, cara, eu acho que me lembrando aqui, teve um caso, talvez, emblemático para a gente, que a gente, enfim, tava... Conta o milagre, mas não conta o santo, hein? Não. Vamos com calma. Mas é por isso que a gente vai... Eu lembro de uma aqui, Vini. Vai gravando a sua. Eu lembro de uma. O Leandro tá com medo de você comentar alguma coisa da época que estava lá, hein? Não. Quando ele falou do blackout, eu lembrei, né? Porque um ponto que o Vini tocou é bem interessante. Lógico, aqui a gente não pode falar, né? Tem coisas que a gente... Não é que não pode falar, mas é que tem coisas que são inerentes ao negócio, né? Esse lance do blackout que ele comentou é uma questão muito comum. E às vezes a gente não repara que está desse jeito. E observa o que o Vini comentou, que é uma questão muito importante de você, nós fomos construindo. Muitas vezes, na migração tecnológica, a gente se depara com isso, né? Vai migrar uma solução, e aí que você repara que determinada coisa é importante durante a migração, né? Por isso que eu comentei, né? Que não pode conta o milagre, mas não conta o santo, porque quando a gente pegava isso, né, Vini, lá no passado, a gente falava, poxa, o que aconteceu? Trocou aqui uma biblioteca, trocou a linguagem, trocou um módulo,
E aí a gente via que ficava totalmente no escuro, porque em determinados momentos não tinha uma observabilidade, a gente tinha que sair construindo ali naquele momento, né? É o Eu famoso usei, ficar escrevendo log para achar o problema, né? escreve log na mão, aí o log tá um pedaço de um lado, tá outro pedaço do outro, aí não tem padronização. E esse ponto que o Vini falou que ele é muito importante foi que ao longo do tempo, né, e nos nossos sistemas a gente foi ganhando essa maturidade, ao longo também que o termo observabilidade ele foi sendo cunhado no mercado, e a gente entendeu, né, que o que é observabilidade? É você conseguir sentir, ou melhor, entender como o sistema está se comportando sem analisar o código, sem abrir o capô ali, né? É ver os comportamentos que estão do lado de fora e conseguir entender ou interpretar o que está acontecendo. E aí, quando a gente Basicamente, né, entra, Leandro? É ver no painel do carro você entender, né, como que o carro está funcionando sem precisar abrir o capô, né? sem precisar abrir o capô. E aí, quando o Vini comentou isso, me remeteu a uma série de questões que a gente falava assim, poxa, como que a gente viveu até aqui sem isso, né? E aí, na migração, né, Vini, acontecia o pior, né? Porque você já não tinha visão anterior, e aí, quando você ia migrar a tecnologia, você ia debugar e falava assim, poxa, e agora? O comportamento é esse mesmo ou deveria ser outro, né? Então, isso nos deu ao longo do tempo uma grande maturidade ali, de entender a importância, o quão era importante esse termo, né? Ou melhor, essa prática de estar colocando observabilidade em tudo que a gente fazia, inclusive para evitar que numa possível próxima migração, porque software é isso, né? A gente está falando desse tema de longa data que está sempre migrando. Migra banco, migra linguagem, migra tecnologia, né? Até porque ela vai se renovando. E se você não tem essa visão externa, você não consegue saber se está indo bem, se está indo mal, né? Qual que é a situação do seu sistema. Então, foi um aprendizado bem legal. E para finalizar, uma das situações que nós passamos foi de um app que nós tínhamos, e o app ele ainda não tinha ganho escala, e no meio do desenvolvimento precisava mudar ali uma tecnologia do app. E você sabe que app, se a gente não tem a observabilidade ali bem implementada e tal, você não consegue capturar os eventos de um aparelho, né? E isso desengaja o usuário, porque ninguém quer ter aquele app que é lento ou que tem uma resposta ruim, né? Tem uma responsabilidade ruim. E a gente viu o quão era importante ter isso na ponta, operando, funcionando bem, para que antes que o usuário pegasse um problema, a gente conseguisse já identificar antes mesmo que o problema acontecesse, né? Então, essa foi uma experiência ruim que eu tive e um aprendizado também, né? Porque agora a primeira coisa é colocar um app para fazer esse trabalho de observabilidade quando a gente entrega uma solução, né? E acho que você tocou num ponto, e acho que seria legal vocês falarem, né, que é justamente isso, né? Muitas vezes, no passado, se fez, né, construiu software sem muita preocupação da questão da volumetria, né, da questão da escalabilidade, essas coisas todas. Então, quando isso começou, né, a ganhar, vamos dizer assim, né, uma relevância maior, foi onde que a gente começou a ver, opa, preciso de dados, preciso de informações, né? E muitas vezes a gente não tinha. E aí era todo aquele trabalho do debug ali para poder entender e ver onde que estava, né, os possíveis gargalos e a demora, né, nessa identificação. Então, acho que é um ponto importante mesmo da gente falar, né, que quais são os problemas aí que a gente, né, muitas vezes cai e sofre se a gente não tem, né, um bom log, um bom trace, né, métricas que nos ajudam a identificar, a ver a questão da saúde aí né, dos nossos produtos.
que vocês conseguem complementar com isso? Eu acho que a gente, e aí eu posso colocar nós três e mais vários outros colegas nossos no time da engenharia, isso é uma preocupação constante, né? O Juliano falou de colocar log, visualizar, tentar antever o que está acontecendo, né? O que o cliente está sentindo, ou que ali na frente o cliente pode sentir, né? E a gente, recentemente, a gente passou por uma migração de stack mesmo, né? A gente migrou de .NET Framework para .NET Core. E o Lê falou algumas coisas ali que não tem nada a ver com o que ele falou, mas encaixaria como uma luva. Que assim, poxa, migramos de tecnologia e agora, né? O que está acontecendo? Eu vou precisar debugar? O que eu consigo já analisar aqui? Eu tenho que ativar algum trace e em determinados momentos, isso aconteceu ao longo de um tempo, em determinados momentos entrava aquele papo de, não, peraí, deixa eu colocar algumas coisas aqui, deixa eu analisar. E também eu acho que a gente entra num outro ponto, né? Eu acho que também a quantidade excessiva de log, de trace e de um monte de coisa que não faz nem sentido eu estar enxergando, também às vezes não prejudica. E aí esse é o case aqui que eu quero falar. A gente tinha, eu acho que, de novo, em determinados momentos ao longo da trajetória, a gente pensou, não, acho que faz total sentido eu analisar isso, né? No final do dia, aqueles logs, essa grande maioria que eu estou comentando, de nada servia, porque era tanto log, eu estou falando giga de log, que o trace Impossível ficava ler. ruim. Exato. A gente teve que daí adotar aquele negócio, né? A gente às vezes tenta resolver um problema criando outro problema e a gente resolve outro problema, daí a gente cria um outro problema. Às vezes, e um dos nossos casos foi literalmente isso, a gente voltou e falou assim, não, peraí, eu preciso disso. É isso aqui mesmo? Então, a gente, de novo, voltou ao básico e falou assim, não, eu acho que por esse caminho eu consigo seguir. Enfim, então, acho que isso também é um ponto é um ponto relevante, que não é tudo que eu tenho que guardar, não é tudo que eu preciso ver, né? E aí a gente pode até entrar no tema de Golden Records, eu consigo esquentar isso, não preciso. Então, esse é um ponto crítico que a gente aprendeu fazendo quando o nosso BigQuery deu uma estourada de custo, a gente, não, peraí, vamos entender o que está acontecendo. E aí voltamos ao básico. Aí você trouxe, né, assuntos que me fizeram lembrar de dois cases, né? Né, a gente tem na nossa aplicação ali um log de auditoria, né, onde a gente registra ali tabelas e campos, todas as alterações, inserções, deleções, e a gente vê muitas vezes o cliente, né, sem entender o custo disso, e ele quer tudo, e aí quem quer tudo acaba não conseguindo ver nada, porque a volumetria ali é excessiva. A única coisa que serve é crescer o banco, né? Então acho que tem que tomar bastante cuidado. E também a questão do quão verboso tem que ser o log, né? Muitas vezes você vai precisar que ele seja mais verboso ou menos verboso, mas que se for passível de isso ser parametrizado, e aí você só liga quando necessário, melhor ainda, né? Então acho que essas são, né, se for dicas que a gente possa dar aqui, é justamente, né, tentar fazer os famosos liga e desliga, porque ficar toda hora gravando tudo, o custo é muito alto, né? Então, outro dia mesmo a gente estava fazendo uma análise ali, usando algumas ferramentas de mercado. Cara, uma ferramenta de mercado que me ajuda a detectar problema de performance, o quanto ela está ligada, assim, em produção, ela está onerando a performance, né? Então, eu tenho que ser muito, muito rápido ali na detecção, ou de preferência tentar ter outros indicadores que façam com que eu não precise dessas ferramentas, né? Então, acho que isso é um ponto que a gente pode colocar aqui como um ponto de atenção
se a gente já preocupa, né, desde o início, em criar algo estruturado que consiga dar essa rastreabilidade, né, com menor custo, acho que isso tem que ser colocado aí como um requisito não funcional inegociável, né, para facilitar a nossa vida. Pessoal, mais alguma coisa que vocês querem, né, incrementar, né, dessa questão aí? Quer falar um pouquinho também, né, das diferenças que a gente sabe que existem quando se está falando de observabilidade no sistema on-premise versus o sistema SaaS? Fiquem à vontade, tá? Porque já tem uma listinha de outras perguntas aqui, de ferramentas que a gente possa vir a falar, mas se vocês quiserem complementar aí com mais alguma coisa, eu acho que é bem legal aí. Legal. Não, eu acho que o que vale o complemento aqui, talvez, até puxando um gancho que você comentou dos logs e tal, né? Uma questão que a gente tem que observar, primeiro, assim, tá muito na hype agora esse nome de observabilidade, né? É até uma palavra que a gente pouco mencionava. E eu me lembro muito no passado, pô, quantas monitorações que a gente fazia de infra, né, Bonilha, de Zabbix, né, lembra? E aí tinha monitoração de infraestrutura de Zabbix, aí muitas vezes precisava ver as questões de segurança, subir ali uma plataforma para fazer CIEM, aí muitas vezes quando precisava fazer profile, até tinha já umas ferramentas começando no mercado para fazer um profile online ali, que até curiosamente algumas pessoas técnicas não entendiam como isso funcionava, né? E habilitava esses profiles ali em produção e já causava um incidente Agachava, né? porque sentava a máquina lá, porque de alguma forma aquilo, imagina, pegando todo o dump de memória online e tudo mais, né? Então, e aí surgiram também as plataformas ali de log, Elastic, Kibana e tal. O que eu vejo é que hoje para quem ouve o termo, está começando na área, ou vai fazer qualquer coisa, o termo assusta um pouco, né? Porque no passado a gente meio que ia cobrindo as camadas que a gente precisava entender, né? E sem querer isso era até bom, porque aí não gerava o efeito que o Vini falou, é muito importante de gerar esse vamos dizer, esse volume muito grande de informação, né? Então você ia aos poucos refinando e vinha de trás para frente, mas também gerava um passivo ruim, porque você demorava para ter aquilo refinado, né? Então você cobria toda a sua camada de infra, depois vinha na camada de software, aí fazia um log centralizado, algo do tipo, e era muito artesanal isso. E não se chamava de observabilidade, né? E até hoje tem pessoa que acredita que não, monitoração de infraestrutura ou log, isso aí não faz parte da observabilidade, né? Quando eu tenho uma ferramenta central que, né, eu falo, amigo, olha, a opinião, lógico, né? Porque nem tudo na TI é pacificado, mas a minha opinião é que quando você olha essas ferramentas, né, como você mencionou, Juliano, é um conglomerado de tudo isso. Então, é muito importante quando você olha e você fala, e você ainda vê isso hoje, um negativismo, né? Fala, poxa, eu rodo um software on-prem lá no meu cliente, não consigo fazer uma observabilidade porque, sei lá, minha tecnologia ainda não suporta o SDK XYZ da linguagem XYZ. Mas se você mergulhar bem, entender como essas plataformas funcionam, ela nada mais é que começou a ter uma visão 360 dos produtos, como eu mencionei aqui. Então, você pode começar pequenininho para ter isso, né? Pode começar ali tendo log, como você mencionou, depois monitora a infra, depois ver uma forma Banco. Banco. Né, tem muita coisa que o próprio, né, os próprios bancos já te dão de insumo ali que possa te ajudar. Extrair os crashes, né, os traces da própria linguagem, que isso dá para fazer também, né, criar um frameworkzinho para pegar as exceptions ali, ou os crashes e subir para um log. Usar um OpenTelemetry, que são soluções de, né, Vini, a gente pesquisou isso bastante lá atrás, né, porque ele também te tira de um certo lock-in que hoje essas ferramentas têm gerado,
Eu acho até que é um lock-in positivo, né? Porque quem não precisa se preocupar acaba indo para um fornecedor, mas se você tem um volume muito grande, tem vários tipos de solução, de repente o lock-in pode gerar um passivo para você ao longo do tempo, né? Então, o que eu queria complementar, assim, comece pequeno, mas comece, né? E quando a gente fala de uma migração tecnológica, é algo muito importante, a gente sempre vai estar migrando, né? Isso a gente sabe, TI sempre muda, sempre vai estar migrando. Da mesma forma que nós fizemos um episódio aqui falando de teste, e o teste é importante porque ele vai te dar uma visibilidade do comportamento funcional da aplicação ali quando ela sair aqui da sua expedição, a monitoria vai te dar essa visão, né, essa observabilidade vai te dar essa visão em produção, ou até mesmo em ambiente de desenvolvimento, stage que você tem. Então, ela vai te dar muito mais insumo, é mais um complemento para garantir que a sua migração está sendo com qualidade, né? Então, é muito importante, assim, não ser 0 ou 80 ali, sabe? 0 ou 100. Você tentar ir achando um equilíbrio para pelo menos ter alguma coisa e não ficar no escuro, para não acontecer como a gente começou aqui a nossa fala dizendo, né? De migrar e não saber o estado anterior e para onde a gente está indo. Então, é muito importante que tenha, nem que seja o básico da observabilidade, e mesmo que você não tenha uma ferramenta caríssima, alguma coisa assim que te ajude já no contexto total. E, complementando, igual o Vini falou, né? Se tem uma ferramenta dessa, não sai habilitando tudo, que aí vai te gerar outro problema, né? Pode te gerar lentidão e você nem sabe onde foi que se habilitou, qual foi a configuração, se foi um profiler, se não foi, e aí você mesmo que está gerando o problema ali. Então, são pontinhos que fica aí para quem, de repente, está entrando nessa agora. Deixa eu comentar, Juliana, tem uma brincadeira que eu faço sempre, que a gente lembra até hoje, isso já aconteceu alguns anos atrás, que teve um estouro aí no BigQuery, que eu acabei de falar, e saltou alguns R$1.000 aí. E o time veio me falar, cara, poxa, preciso conversar contigo e tal, o que tá... cara, e aí aquela cara de velório, assim, fala aí, meu. Poxa, fulano habilitou coisa demais ali, a gente saiu de X para X vezes 3. Cara, pois é, ele não estava querendo falar contigo, porque ele não sabe como é que tu ia reagir. Eu falei assim, cara, tá resolvido? Tá resolvido. A gente fez isso, beleza. Então, cara, eu acabei de gastar X mil reais para te ensinar uma coisa. Então, velho, eu espero que agora, a partir daqui, a gente consiga ajustar, né? Não saia aí o que o Lê falou, não saia habilitando tudo e beleza, vida que segue. Né? Mas resolveu o problema do cliente, Vini? Resolveu, não, 100%. Então tá, foi o dinheiro mais bem pago do mundo. É isso. Porque esse é o tipo de caso real, né, o Juliano, que às vezes a gente vinha aqui e só ficar na teoria, na prática, é raro, mas acontece sempre esse tipo de coisa. Deixa eu tentar fazer uma analogia aqui. Vocês me falam se eu estou viajando muito, né? Aí você falou da questão de custo, de logs grandes e tal. A gente hoje, né, tem aí o uso seja aí do uso de nuvens públicas, né, que a gente paga ali por uma série de coisas, seja agora, né, a IaaC também, a gente paga pelo consumo de token. E uma das coisas que eu acho mais interessante são os alertas, né, que você consegue habilitar nessas ferramentas. Né? E recentemente a gente teve uma dentro de casa, né, que foi uma das nossas iniciativas de IA. Mas antes disso, falando um pouco num case aí parecido com o do Bonilha, a gente, né, montou uma estrutura de servidores para testar algumas coisas diferentes ali do SQL na versão mais nova, e deixamos as máquinas ligadas. E aí foi a mesma coisa, né? Pagamos uma conta. Por quê? Porque esquecemos de colocar uma observabilidade, que era um log de, cara, chegou no custo tal, metade do meu orçamento, me dá um aviso. Lição aprendida também, né?
E aí, agora, recentemente, com o uso aí de algumas soluções de IA, nós fomos, vamos dizer assim, salvos pelo limite do que a gente tinha estipulado ali de custo, porque liberamos uma solução para o mercado para fazer uma POC, e aí o cliente criou um processo recorrente que ele fazia que entrou num loop, né? Foi até um probleminha, vamos dizer assim, de negócio, e ele estava gastando constantemente tokens para tentar fazer a mesma coisa, né? E aí fomos salvos porque chegou no limite, opa, log, consumo, você chegou no seu limite, seu billing já era. E aí a gente falou, cara, imagina se a gente não tivesse, né, esse log aí para poder ajudar. Então, acho que até esse tipo de coisa, né, se a gente pode fazer um paralelo com outras questões funcionais ali, seja de banco, de servidor de aplicação ou de infraestrutura, você tem alguma forma, né, de definir limites ou mensurar alguns outliers, né, isso aí é muito saudável para qualquer negócio, para sua aplicação, né? Então, acho que se der para fazer um paralelo, né, acho que é um pouco disso, né? Também você conseguir colocar algumas informações que, ó, passou disso, cara, levanta um alerta, manda alguma coisa, porque senão, né, problema à vista, né? Você tentar cada vez ser mais proativo e mais preventivo do que reativo, né? Poxa, muito legal esse ponto, Juliano, porque pensa assim, ó, a migração tecnológica ela acontece em ambientes que tem microserviço em cloud, né? E nós somos um país que ainda essa parte ela é dolarizada, não tem jeito. A conversão é muito forte para o nosso bolso, então a gente está sempre refinando nossas aplicações. A gente tem várias aplicações aqui com microserviços, coisa do tipo. Se você não tiver o FinOps muito ajustado e a monitoração de custo, né? E eu considero também a observabilidade ali. Você tem que monitorar. Pensa assim, ó, observabilidade, na minha visão, tá? É todo 360 que você puder olhar a sua aplicação. E uma delas é o custo também. Aí você joga um container lá que ele não escala, ou melhor, que ele sai escalando infinitamente, você precisa saber que existe um comportamento diferente do que era anterior. Poxa, não escalava desse jeito, agora escala. O que eu faço? Né? E aí você vai descobrir muito distante, isso é muito tarde. Então, foi um excelente ponto que você colocou aqui, tá? Esse daí. E vocês têm algum case, né? O Bonilha comentou um que ele teve ali, né? Da questão ali do BigQuery. E você, Leandro, lembra de algum case que, de alguma forma, né? As informações ou alguma trava, né? Salvou aí, ou falta de trava, né? Gerou uma lição aprendida aí nos seus projetos? Teve sim. Eu acho que não foi nem tanto de custo, mas vai muito na linha do que o Vini comentou de problema com identificar causa raiz. Chegou num ponto que o time ficou vidrado em logar de tudo que precisava, né? De uma aplicação, um projeto que a gente estava participando. E aí chegou um momento que tinha tanto log e tanta informação que não dava para analisar o problema, né? Então esse flooding aí, ele é muito preocupante. E naquele caso, era um caso que nós não podíamos apagar, porque o cliente auditava e tinha uma auditoria em cima, não podia nem reduzir o tamanho dos logs, né? Porque os logs não tinham uma característica de clareza do que era o ORM, que não era, né? Aquele lance de você avaliar bem a aplicação, seguir uma RFC de um syslog, alguma coisa assim para implementar, e aí, de repente, você não segue uma RFC e implementa como você imagina. Como o cliente auditava, a gente não podia remover. Então, no final, o log começou a gerar bastante prejuízo de armazenamento,
e bastante dificuldade para se usar ele para tentar identificar o problema, né? Então ele acabava gerando mais problema do que solução. E, e aí a gente, no meio do caminho, começou a reformular isso e ajustar, foi quando as coisas melhoraram, mas foi um grande problema, era um projeto grande, com milhares de usuários conectados, e para a gente foi um problema grande, assim, né? Até porque muitas vezes, até por tentar garantir também que a solução não quebre, né? A gente acabou fazendo o que não devia, de salvar tudo, Gerou, né? gerou um over-engineering aí, né? Over-engineer, então, enfim. Mas no final foi, de novo, aprendizado, saímos do outro lado e hoje os times de engenharia, por isso que eu falo que assim, o erro também, eu gosto muito de falar do que a gente errou, mais até do que a gente acertou, porque o erro, a falha, ele te traz um aprendizado muito bom, desde que isso não gere prejuízo para os clientes ou para a companhia, né? A gente está falando aqui de prejuízos entre aspas, financeiros que a gente passou, mas tudo sob controle e risco interno nosso, né? Não tinha nada que Põe prejudicasse o cliente, a né? gente, expor o cliente ou prejudicar a gente como companhia. Mas a gente sentia, né? Porque a gente sempre quer trabalhar num orçamento refinado, com custo ajustado, e da melhor forma. Log tem que ser salvo de maneira correta, né? Sem consumir espaço à toa, né? Que você não consiga analisar. Então, é disso que a gente está falando, é muito sobre isso. E quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente aprende, né? Fala, opa, então peraí, qual que é a boa prática que eu não estou seguindo? Né? E foi isso que a gente fez no passado, né? São histórias do passado, isso que a gente veio consertando ao longo do tempo. E foi muito aprendizado. E para quem quer mergulhar nisso hoje, que nem eu mencionei, tem Open Telemetry que está muito em voga agora, que eu acho um caminho super legal. Quem tem dificuldade de usar uma tecnologia como essa, tem as RFCs de Syslog, de outras soluções que são open source, que dá para seguir e que te dá essa flexibilidade de ter filtros nativos ou te ajuda a maneira como você salva um log corretamente direito no sistema operacional sem gerar nenhum efeito colateral, né, no ambiente. Pessoal, eu vou puxar um assunto aqui que eu acho que eu não quero polemizar, não, mas o que que vocês acham hoje que a inteligência artificial ajuda, né, até nessa questão ali de interpretação, né, dos dados, dessa parte de observabilidade, da saúde do sistema? Vocês já experimentaram alguma coisa? O que que vocês acham disso? Eu posso começar. Te interrompendo, Lê. Não, é você, sua vez. A gente fez, de novo, aqui em saúde, né? A gente fez algumas POCs, nada em produção ainda, para justamente avaliar. De novo, vamos lá. Eu quero começar porque assim a gente começou, por exemplo, eu estou salvando muito log, o que eu tenho ali é necessário ou não, e a gente começou a fazer algumas análises antes, né? Antes de colocar IA, antes de validar, e foi uma coisa até simples. A gente pegou alguns arquivos, largou ali e falou assim: analise isso aqui para mim, faz sentido, não faz? Então isso a gente fez, tá? Mas isso não está em produção, isso foi no momento de POC, para a gente validar até modelos, se fazia sentido, enfim. Mas, tentando responder a tua pergunta, Juliano, sim, eu acho que sim. Eu acho que é uma coisa que... Tem coisas que a gente não vai conseguir prever, tem coisas que... Teve uma hora que o Leandro até comentou de a gente, às vezes, colocar num ambiente de uma observabilidade no ambiente de homologação, né?
até no ambiente de homologação, ok, mas assim, a hora do vamos ver é na produção, né? A hora que o filho chora e a mãe não vê é na produção, que a gente diz, não, vamos debugar, não, meu amigão. Não funciona assim, né? Existe segurança, existe outras coisas aqui, não é a casa, não é a casa da mãe Joana isso aqui. E aí quando a gente começou a colocar isso, ou pensou em colocar isso, né, de novo na POC, foi justamente para a gente começar a antever. O Leandro falou do Zabbix. Ele mostra, a gente colocar no Grafana lá, ele vai mostrar. Tem várias coisas que conseguem nos dar histórico, né? Ou pelo menos colocar alguns thresholds que vai me alertar, vai me mostrar. Mas eu fico sempre pensando no volume, né? O Juliano falou logo no início aí também sobre a questão do volume. Enquanto eu tenho, bota aí, por exemplo, tá? Um ambiente produtivo, tá show de bola. Provavelmente a gente consegue garantir isso muito fácil sem nenhuma inteligência. E quando a gente inteligência artificial. E quando a gente tem 500, aí a brincadeira começa a mudar, né? Aí sim a gente começa a pensar de uma maneira diferente. E aí, voltando para cá, a gente fez recentemente uma POC, enfim, validou uma ferramenta da Elastic, muito legal, que dava alguns insights para a gente. E, cara, é uma coisa assim, a gente já usa o Free, né? Comentando um pouco aqui, né, sobre ferramentas, sobre a vida real, a gente já usa o Free, é uma ferramenta que tu tem lá giga de log, tu consegue fazer uma pesquisa muito rápida e consegue nos entregar o que precisa. Mas, de novo, Juliano, eu acho que sim, cara. Eu acho que a gente tem que experimentar algumas coisas, principalmente quando a gente tem volume de ambiente, aonde a IA, sim, pode nos ajudar a prever, tá? Ou ainda, eu vou dizer prever mesmo, mas assim, ou ainda nos ajudar a resolver, né? Acho que aí também é um passo que, se eu já tenho um modelo, se eu já tenho uma resolução, se eu já tenho o log me mostrando aquilo, cara, por que não, né? Bom, eu tenho um caso bom, tá? Eu tenho um caso de oversizing, né, dos ambientes virtualizados, que, né, gastamos um tempo, né, para descobrir que em um determinado horário muitos processos estavam subindo ao mesmo tempo e estava dando oversize, né, nas nossas VMs, e aí a performance ia lá para baixo. E quando eu comentei, né, cheguei, contei todo o cenário, tem um cenário assim, máquina virtualizada dessa forma, tal, tô tendo esses picos, esses gargalos em determinado horário, ela me deu uma série, né, e ela me deu uma série de sugestões e o oversizing estava lá. E aí, a hora que foi bater, o cara tá ali mapeado. Mas diga aí, Leandro, o que você acha? Eu também acredito bastante, tá? Eu acho que ainda mais para com algumas informações, ela consegue dar umas sugestões, umas dicas bem legais. Eu não só acredito, como a gente tem testado coisas aqui, tá? Porque, Perfeito. assim, vamos lá, vamos combinar, né? A gente tá muito tempo nessa aqui, né? Nós três aqui dá quase 100 anos aí de tecnologia, né? Então, cara, eu acho que AI é uma das coisas mais brilhantes que foram lançadas nos últimos anos, né? A gente tem que assumir isso. E pensa assim, a gente só está riscando a superfície ali. Começou agora a brincadeira. Quantas tecnologias, linguagem que a gente conhece que tem 30 anos? Ela tem de comercial 2, 3, 4, não sei. Você imagina quando tiver 30 anos isso? E não tem volta, né? E cada vez vai sendo aprimorado e tal. E hoje, já no nível que está, tem muita coisa. É como vocês falaram, concordo com o Vini. Poxa, dar insight, no seu caso aí, Juliano, direcionar na análise de um problema, né? Inclusive, eu entendo que esses formatos são, inclusive, o Human Delooping aqui, né? Que, usando IA mais IH, que é um dos nossos
filosofias aqui da nossa cultura, né? E cultura TOTS. Então, eu acho que ela ajuda tanto quem está operando ou quem está descobrindo o problema, assim, bem ad hoc mesmo, uma baita ferramenta, como, até um detalhe que o Vini comentou ali, como sendo uma ferramenta que vai tomar ação, porque já existe ferramenta, inclusive, no mercado, assim, mas eu acho que, dependendo do caso, você pode desenvolver também, que é ter um MCP, né, um agente que, se você tem a sua observabilidade bem mapeadinha, a gente fazia isso nos Zabbix no passado, lembra, Vini? Tinha determinadas ações que a gente dava para o time de suporte, reiniciar um serviço, se um serviço caiu, subir. Poxa, na boa, se isso você entregar para um MCP, aí ia tomar conta, Isso. entendeu? Então, Perfeito. esse nível 1 mais básico ali que você direciona para IA e deixa um analista tendo um tempo mais de analisar problemas mais críticos, maiores que aconteçam, né? Então, eu acho que ela consegue ser versátil o suficiente para ajudar a gente em todas essas frentes, né? Então, tanto que você já vê ferramentas no mercado com esse comportamento, de você conseguir meio que direcionar via prompt para ela tomar determinadas ações, né, que chama, se eu não me engano, até um termo mais antigo aí, IOPS, né, que o pessoal comenta. Mas, enfim, e aqui a gente tem testado. Hoje a gente tem, não é meu time que faz esse trabalho, mas o meu time tem bastante monitoração ali de sites, comportamento fiscal, coisa do tipo. Então, a gente tem testado AI para saber, olha, tive uma falha em tal região, o que está acontecendo na região, vem, devolve para um grupo e começa a interagir para um grupo ali num chat, né? Um grupo de pessoas. Então, a gente tem feito esses testezinhos simulados aqui, para quê? Para colocar a pessoa que está precisando daquela informação mais na cara do gol. Né? Então, economiza o tempo dela entrar no site, entender qual que é o problema, entender o impacto que está tendo. Então, a gente tem usado isso bastante. E aí, para concluir meu raciocínio aqui, pensa isso numa migração tecnológica, né? Igual a gente falou, vamos juntar tudo que a gente falou. Poxa, fui lá, estou mudando do .NET para o .NET Core, igual o Vini falou, estou usando o container que está na nuvem, aí vou subir aquilo em escala, começou a dar looping ali, ela já vê, opa, tem alguma aplicação aqui com looping subindo, ó, já está aumentando o custo, já avisa no chat. Poxa, que maravilha, né? Vamos combinar que podia ajudar assim, o operador a ir direto ao ponto, falar, ó, Isso. foi esse deploy, o custo vai aumentar desse jeito, que ação eu devo tomar? Ela já vai lá e direciona. Então, assim, não é utopia, não, isso é realidade. Né? Dá para ser usado, feito e praticado exatamente da forma que eu mencionei aqui, desde que simplesmente, né? Perfeito, eu também acredito nisso. Daqui a pouco os agentes vão estar aí até, né, não só detectando, como sugerindo e resolvendo, né? Vai ficar fácil. Bom, pessoal, acho que a gente, né, já gastamos aí mais de 40 minutos para o episódio não ficar muito extenso, né? A gente acha que tem muita coisa a falar. Entramos numa seara, né, que se deixar a gente fala muito mais, né? Que é o quanto a IA pode ajudar nessa questão da observabilidade. Acho que é bom a gente, né, ir encerrando por aqui, mas antes, né, acho que a gente falou de algumas ferramentas. Hoje em dia, acho que, né, a IA ajuda até a contextualizar as melhores ferramentas, né, dependendo do cenário. Acho que a dica que fica aqui para quem está nos ouvindo né, acho que o Leandro foi muito feliz em falar de, né, começar, entender onde que são os principais gargalos, seja banco, seja aplicação, seja infra. É importante, né, a gente tentar ter essa visibilidade nessas camadas todas, né? Porque o problema pode estar, eu e o Bonilha estamos acompanhando aí uma seara aí, né, de questões de performance, né, Bonilha? E a gente sabe que o problema nunca está em um lugar só. Então, né, pode estar ali na infra do cliente, pode estar no nosso cenário, pode estar na nossa aplicação. Então, acho que é importante a gente conseguir ter essa leitura e principalmente, né, detectar e atacar as principais causas, né?
Então, vou agradecer, vou deixar vocês aí fazer as considerações finais e também agradecer a todos que estão, né, acompanhando a gente nessa jornada aí de falar das várias etapas de uma migração tecnológica. Vamos lá, turma. Legal. Eu acho que a minha conclusão aqui é o seguinte: quanto mais rápido você consegue identificar um problema, você gera uma satisfação melhor para o seu cliente. Então, se a observabilidade é a ferramenta para isso, invista nela, né? Esse é o ponto. Invista, comece pequeno, cresça ao longo do tempo, mas nunca deixe ela de lado, né? A observabilidade, tudo que vem debaixo dela, como a gente mencionou aqui no guarda-chuva desse contexto, né? De entender como que o produto se comporta. E é isso, sucesso para todo mundo, né? Que esteja aí precisando implementar e colocar isso no ar, porque é uma área bem legal da engenharia, esse lance de entender o comportamento de sistema, e uma questão muito importante, né? Quem ainda não mergulhou, eu acho importante mergulhar, porque vai ver que tem vários assuntos no mercado que falam disso, várias implementações que podem ajudar muito, e vai ver que seu produto vai mudar de patamar quando você começar a olhar para isso com mais afinco, assim, e mais dedicação. Você vai ver que vai mudar de patamar. É isso. Pode mergulhar, mas cuidado para não se afogar, vai com calma. O Juliano falou da performance, e isso que o Juliano falou é uma coisa que a gente tem que se preocupar sempre, é dar visibilidade de fato. Então, a gente dá visibilidade mostrando o caminho, né? A gente falou de trace, né? Mostrando o trace mesmo, o rastro daquilo ali. E eu estou passando, para a gente fechar, eu sempre gosto de dar exemplo, né? A gente está passando por um momento, eu especificamente estou passando por um momento que pode ser que eu chegue na conclusão de que a observabilidade está demais num produto. Então, eu acho que o meu recado dessa noite é esse, né? A gente precisa fazer, acho que a gente trouxe alguns pontos, até ferramenta, mas calma, muita calma. E acho que é isso. Espero que tenham gostado aí, acho que foi bom. Pelo menos demos alguns exemplos e falamos de algumas ferramentas que eu acho que é bom para o pessoal começar a, pelo menos, dando uma olhada, entender como é que funciona. Valeu, gente. Pessoal, valeu, gente. Ó, e para finalizar, tá? Se você tem necessidade de escrever um log na sua aplicação, onde que está passando e o tempo que está gastando, você está precisando rever os seus conceitos. É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado e até o próximo episódio. Valeu, turma. Obrigado aí, Vinícius. Obrigado, Leandro. Valeu, até mais. Valeu! Podcast.